Sabe, num laboratório clínico, o caminho até um diagnóstico certeiro muitas vezes começa com uma coisinha bem delicada, a preparação de uma lâmina de microscópio. Ah, pode parecer simples, mas por trás de cada lâmina daquelas existe uma verdadeira arte. Uma habilidade que pode ser a diferença entre ter uma resposta clara ou ficar num completo mistério. Acredita que a diferença pode ser tão grande? Pois então dá uma olhada nisso aqui. Olhem bem para essas duas imagens. Na esquerda, o que a gente vê é um caos, um emaranhado de células todas amontoadas, uma em cima da outra, impossível analisar qualquer coisa aí. Agora, olha a imagem da direita. Isso é perfeição, é o que chamam de monocamada, onde cada célula está ali separadinha, clara, prontinha para contar sua história. E aqui vem o pulo do gato. Essas duas imagens vieram da mesma amostra, da mesmíssima lâmina. A diferença não está no paciente, de jeito nenhum. Está na técnica, no preparo. Então a pergunta é óbvia, né? Qual das duas leva a um diagnóstico? Pois é, e isso já mostra de cara o quanto a precisão é fundamental desde o primeiro segundo. Exatamente, tudo começa bem aqui, no momento da coleta e da preparação da amostra. O sucesso de todo o diagnóstico, de todo o processo, depende da qualidade dessa etapa inicial, porque um errinho, por menor que seja, pode criar uma coisa que os especialistas chamam de artefato de diagnóstico. E o que é isso? Bom, é basicamente qualquer alteração que não fazia parte da amostra original. Algo que foi introduzido sem querer durante o manuseio. Como a nossa fonte aponta, qualquer falha nesse processo pode criar esses artefatos e fazer com que a amostra inteira seja considerada não diagnóstica, ou seja, ela se torna inútil. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no procedimento mais comum de todos, o esfregaço de sangue. É uma técnica que exige uma precisão que parece até uma coreografia, sabe? E é uma habilidade que, como a fonte mesmo diz, leva bastante tempo e prática para ser dominada. O processo é fascinante. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, uma única gotinha de sangue é colocada na lâmina. Em seguida, uma segunda lâmina, a extensora, é posicionada na frente da gota, num ângulo entre 30 e 45 graus. Aí, com cuidado, essa lâmina é puxada para trás até tocar na gota. O sangue, por capilaridade, se espalha por toda a borda. E agora vem o momento da verdade. Num movimento único, rápido e suave, a lâmina é empurrada para frente. E tá lá, o esfregaço foi criado. Mas a técnica é tudo. Se o movimento for muito lento, o resultado é ruim. Cria umas faixas e as células ficam todas mal distribuídas. Se colocar pressão demais, pior ainda, pode esmagar as células, destruir as mais frágeis. Agora, quando a técnica é a correta, o resultado é esse esfregaço lisinho, uniforme, que vai ficando cada vez mais fino até o final. Lindo de se ver. E olha, embora o esfregaço de sangue seja o mais famoso, esses princípios são os mesmos para outras amostras. A ideia é sempre criar uma camada fininha e uniforme de células, mesmo que algumas amostras deem um trabalho bem maior para conseguir isso. E aqui a gente vê como a técnica precisa se adaptar. Por exemplo, uma amostra grossa como a medula óssea precisa de agulhas especiais só para ser coletada. E na hora de preparar a lâmina, a técnica é outra, criando esse padrão que até parece uns galhos de árvore. Mas o objetivo final, no fim das contas, é o mesmo, encontrar as áreas fininhas o suficiente para conseguir avaliar células em detalhe. Certo, depois de toda essa técnica, a lâmina está pronta. Acabou o trabalho? Que nada! Na verdade, a maior parte da lâmina é simplesmente inútil para o diagnóstico. O segredo todo está em encontrar a zona ideal, o filé mignon da lâmina. Para entender onde fica esse lugar, a gente precisa conhecer a anatomia de um esfregaço. Uma lâmina bem feita tem basicamente 3 partes. Tem o corpo, que é a parte mais grossa, perto de onde a gota começou. Lá na outra ponta tem a franja, e entre as duas, ali está a joia da coroa, a tão desejada área de contagem. Vamos dar um zoom no corpo. Pensa no engarrafamento de células. É isso. Elas estão todas empilhadas, umas sobre as outras. A luz do microscópio mal consegue passar por ali. É impossível analisar uma célula individualmente. Resumindo, essa área não serve para diagnóstico. Agora vamos para o outro extremo, a franja. À primeira vista até parece bom, porque é uma área mais fina, mas isso é uma armadilha. As células aqui estão todas distorcidas, algumas quebradas, mal distribuídas, tudo por causa da mecânica do finalzinho do movimento. Tentar fazer uma avaliação aqui é pedir para ter uma interpretação errada. E finalmente chegamos nela, a área de contagem. E essa imagem mostra perfeitamente qual é o objetivo. Uma monocamada perfeita. As células estão bem espalhadas, achatadas, separadas, com um mínimo de sobreposição.
É aqui, e somente aqui, que é possível ver os detalhes do núcleo, do citoplasma, contar as células e, enfim, fazer um diagnóstico confiável. Então qual é a grande lição de tudo isso? A mensagem é muito clara. Nessa área da medicina, a precisão e a habilidade manual não são um detalhe, não são um bônus. Elas são a base, o alicerce de absolutamente tudo. A nossa fonte resume isso de um jeito genial. As duas habilidades essenciais são reconhecimento de padrões e saber executar uma sequência de procedimentos. Traduzindo, é preciso ter o olho treinado para interpretar o que se vê, mas também ter a mão firme e a técnica apurada para criar aquilo que precisa ser visto. Uma coisa não funciona sem a outra.